paz, eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo do curso Atividades Demoníacas, como neutralizá-las. E eu vou estar falando desta feita sobre possessão demoníaca. Possessão demoníaca, acontece quando um espírito mau ou vários espíritos das trevas entram numa pessoa e se apossam dessa pessoa. Eles passam a ter domínio sobre os sentimentos, as emoções da pessoa. Eles entram e saem quando eles quiserem. Isso é uma possessão demoníaca. A palavra grega para possessão demoníaca, preste atenção, a palavra grega para possessão demoníaca é entusiasma. Entusiasma, preste atenção nessa palavra, entusiasma, que significa uma divindade possuído por uma divindade. Entusiasma significa possuído por uma divindade. Então, quando a pessoa ela está entusiasmada, isto é, possuída por uma divindade, ela sofre muito. Por quê? Porque esta divindade, esse espírito das trevas, tem autoridade sobre a vida dessa pessoa. Agora, é importante entender, meu amigo, minha amiga, que uma pessoa que está possessa, ela não fica possessa 24 horas por dia, não. Não é assim que funciona. Vejam só, o dono de uma casa, você tem uma casa, tá? Você tem uma casa. A casa é sua. Você tem autoridade sobre essa propriedade. Você não fica o tempo todo dentro dessa casa. Você sai. Mas você sabe que pode voltar a hora que você quiser. Quando você quiser voltar, você volta. Porque você tem autoridade sobre essa propriedade. Ela é sua. Então você entra, fica ou sai quando você quiser. Assim uma possessão demoníaca. Agora, a possessão demoníaca também, nem sempre quando uma pessoa está possessa ou quando manifesta estes espíritos, nem sempre a pessoa grita, esperneia, muda o tom de voz, se joga no chão. Nem sempre. Existe possessão que a pessoa age normalmente. O demônio está agindo na vida dela e aparentemente ela está normal. Vejam só, em Lucas capítulo 22, mostra exatamente isso que eu estou te falando. A palavra diz que na primeira ceia estavam ali os 12 apóstolos, na primeira ceia. E estava ali Judas. E a Bíblia diz que Jesus disse que o diabo tinha entrado em Judas. Ele disse assim: um de vós é o diabo. Jesus disse na mesa da ceia: um de vós é o diabo. E os apóstolos começaram a se perguntar um para o outro: quem é, quem sou eu, não sou eu? E Jesus disse: aquele a quem eu molhar o pão e der. E ele molhou o pão e deu para Judas. A Bíblia é bem clara, diz que Satanás entrou em Judas. Então, Judas foi entusiasmado. A possessão aconteceu na vida de Judas. E nós sabemos o que aconteceu. Satanás levou Judas a trair Jesus, e depois levou Judas a se arrepender, e depois levou Judas a se suicidar. Então aquele demônio que estava em Judas, Satanás, a Bíblia que foi o próprio diabo. São poucas vezes na Bíblia que fala que o próprio diabo entrou numa pessoa. Ele entrou a hora que ele quis, saiu a hora que quis. Judas agia normalmente, falava normalmente, não tinha nenhuma expressão facial diferente, não. Mas ele estava entusiasmado, estava possuído. Já em outras pessoas, as manifestações são violentas. Quando o demônio se manifesta, quando ele entra, ele se manifesta, a pessoa grita, a pessoa esperneia, a pessoa cai no chão, enfim. Então, possessão é quando uma divindade passa a habitar na pessoa. Entusiasma é a palavra grega para possessão. A Bíblia fala de pessoas que foram possuídas, muitas pessoas na Bíblia. Homens que
é difícil, né, até mesmo de acreditar que esses homens foram possuídos, como o rei Saul. O rei Saul foi possuído por um demônio. A Bíblia diz que um espírito mau entrou em Saul. E aquele espírito agora, ele se apossou. Saul agora estava entusiasmado, possuído por uma divindade. E aquela divindade tinha uma missão, levar Saul a matar Davi e levar Saul também a morrer. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz que Saul, ele agia normalmente. A Bíblia conta que às vezes ele estava jantando lá no castelo, Davi estava na mesa junto, Jonatas, o filho de Saul, também estava junto, estavam jantando tranquilamente. De repente, se manifestava o demônio. E diz que Saul levantava, pegava uma lança e jogava várias vezes na direção de Davi, tentando matar Davi. Então ele estava possuído, entusiasmado. Uma divindade habitava em Saul, uma divindade má, um demônio, um espírito mau. A Bíblia também fala de um homem cujo filho estava entusiasmado. Era um jovem, e ele trouxe esse filho até os apóstolos, e os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio. E quando Jesus chegou, para Jesus, olha, eu trouxe o meu filho, mas os apóstolos não puderam ajudar. E Jesus, o que está acontecendo? Ele disse, olha, um espírito mau, de repente, apanha o meu filho, joga ele na água ou no fogo para matá-lo. Então ele disse, olha, de repente. Então aquele jovem não vivia sempre endemoniado, não, mas aquele espírito, quando queria, de repente, ele se manifestava e acontecia tudo aquilo, aquele sofrimento na vida daquele jovem. Então Jesus expulsou aquele demônio. E quando Jesus expulsou aquele demônio, aquele jovem ficou livre. Então, meu amigo, minha amiga, possessão é uma realidade. É um sofrimento terrível para quem está entusiasmado. Mas não há situação, não é impossível para o nosso Deus. E Ele nos deu autoridade para, no nome dele, expulsar os demônios. Então, esse curso é porque Jesus quer fazer de você um libertador. Jesus precisa de libertadores. Jesus está procurando libertadores. Agora, para ser um libertador, não basta apenas ter fé. Tem que ter conhecimento. Conhecimento, saber com o que está lidando e como agir diante de cada situação. Então, que o Senhor Jesus te abençoe muito e aguarde o próximo vídeo.